primeiro você tem que entender o porquê que a gente toma essas medicações, né? Ontem eu falei sobre cirurgia, e daí você entendeu o porquê de muitas coisas que acontecem na cirurgia, e hoje você vai entender o porquê que você toma essas medicações. Essas medicações, vamos lá, tamoxifeno e anastrozol, elas são usadas para bloqueio hormonal. 70% dos cânceres de mama, eles têm, na verdade, receptores hormonais. Por que isso? Isso é ruim? Não, isso é bom. A mama, ela é um órgão responsível aos hormônios. Por exemplo, o estrogênio, ele faz lá na adolescência a mama crescer, tanto em quantidade de ductos, tá? Quanto em quantidade de tecido gorduroso e tecido fibroso, e o que dá o tamanho, o que dá a forma da mama, tudo isso é baseado em estrogênio. Depois, quando a menina começa a menstruar regularmente, tem um outro hormônio nessa história que se chama de progesterona. Então, a progesterona faz com que as glândulas mamárias cresçam. E o próprio nome do hormônio já diz, né? O hormônio progesta, né? Então, esse hormônio progesterona, o que ele faz? Ele faz com que a mama se prepare para que essa mama amamente. Então, é normal que a mama tenha receptores hormonais. E quanto mais próximo as células de câncer são das células originais da mama, mais bem diferenciado esse câncer. Então, não é ruim ter receptores hormonais, é bom. Tanto que o pilar de tratamento para cânceres hormonais positivos, qual é? É o bloqueio da ação dos seus hormônios nas células de câncer. Então, por quê? Porque a célula de câncer não vai ter um estímulo para começar a se multiplicar mais rápido. Então, bloqueando esses hormônios, acontece de bloquear a multiplicação do câncer. Tanto que, às vezes, principalmente agora na pandemia, a gente fez isso em alguns casos. Tinha mulheres, por exemplo, que tiveram diagnóstico de câncer durante a pandemia. E bem no olho do furacão, né? Quando os hospitais estavam lotados, não tinha leito, estavam pegando o carrinho de anestesia do centro cirúrgico para servir de respirador, e aquela confusão que vocês acompanharam aí nos últimos 2 anos. E não tinha como a gente, muitas vezes, pegar uma paciente eletiva, que não é uma urgência e tudo mais, e levar para o hospital, tanto por falta de material, quanto por falta de leitos, né? Quanto também pelo risco dessa paciente pegar Covid. Então, a gente, opa, palma, mas como é que a gente vai deixar o câncer ficar crescendo? Não. Daí que a gente começou a não testar, porque isso já há muito tempo se usa, mas usar com mais frequência o bloqueio hormonal antes da cirurgia, por exemplo. E daí a gente viu em vários casos o tumor ir diminuindo, não tão rápido como uma quimioterapia, mas eficiente também em diminuir esses tumores. Então, é realmente efetivo. E você normalmente usa a hormonoterapia no último estágio do tratamento. Por quê? Porque ela é uma prevenção. Ou seja, se alguma célulazinha de câncer ela conseguiu escapar de todo o tratamento que você fez e ela é receptora hormonal positivo, você fazendo esse bloqueio hormonal vai inibir com que ela cresça. Vai esgotar todas as possibilidades? É claro que não, você já sabe disso, ninguém está aqui para enganar você, tá? Então, assim, alguns casos, infelizmente, a célula de câncer vence esse mecanismo, mas na maioria das vezes a gente consegue bloquear isso bem, tá? Então, agora você entende o porquê, né? Vamos começar. Tem um livro que eu li que é muito interessante, Comece pelo porquê das coisas. Então, o porquê você usa o tamoxifeno é para diminuir a chance do câncer voltar, também diminui o risco de formar um novo câncer na sua mama, diminui o risco de ter um câncer na outra mama. Então, isso faz com que você tenha mais chances de ficar curado. Então, esse é o objetivo.